Eram 7h42 da noite quando meu celular vibrou com uma mensagem em grupo chamada Family. Meu pai escreveu: achamos melhor você se afastar por um tempo. A Megan precisa de espaço. Logo depois, a tia Carol reagiu com um joinha. Assim, simples assim, fui expulsa da minha própria família. Fiquei olhando para a tela, o Curi girando no micro-ondas, e percebi que eles acabaram com 5 anos da minha vida, usando gramática perfeita. Então escrevi: entendido. Vou respeitar e me afastar do fundo da família também. Apertei send. 5 minutos depois, veio a primeira ligação. E, antes da meia-noite, nada na vida daquela família estava mais funcionando. Sempre me chamaram de estável, de confiável, de quem tinha tudo sob controle. Eu achava que era um elogio. Mas era só outra forma de dizer: você vai limpar nossa bagunça. 5 anos atrás, numa noite que ainda cheira a asfalto molhado e desespero, meu pai me ligou do estacionamento de um Walgreens. Chovia tanto que dava para ouvir a água batendo no vidro do carro. A voz dele tremia: Schiller, eles não vão internar a Megan sem seguro. Ela não vai aguentar. Por favor. Eu tinha 27 anos, morava num apartamentinho, e ainda acreditava que amar era dizer sim. Abri o laptop, entrei na minha conta, e esvaziei tudo o que eu tinha guardado para a entrada de um apartamento. $32.000, sumiram num piscar de olhos. Megan foi internada na manhã seguinte. Meus pais chamaram de milagre. Ninguém mencionou meu nome. Aquela noite mudou algo dentro de mim. Depois que ela saiu, toda crise tinha o meu número escrito nela. A insulina da minha mãe, o cheque especial do meu pai, as terapias da Megan. Eu dizia para mim mesma que estava tudo bem. Família ajuda, né? Mas ajuda virou hábito. E hábito virou obrigação. Até que uma noite, comendo comida delivery, meu pai disse: talvez devêssemos oficializar isso. Criar um fundo da família. Você é tão boa com números. Eu sorri. Parecia responsável, seguro, como se fosse controle. Mas o que eu criei foi uma coleira. O Canyon Family Fund estava no meu nome, na minha conta, com minhas senhas e lembretes. Pagava tudo: remédios, hipotecas, pneus, até a coroa dentária da tia Carol. Todo mês, eu entrava, conferia saldos, movia dinheiro, e dizia para mim mesma que era temporário. Eu via a vida deles fluindo perfeita, porque eu mantinha todas as engrenagens girando. Adrien, meu namorado, brincava: você trata sua família como clientes que nunca pagam as faturas. Eu ria. Mas no banho, chorava em silêncio para ele não ouvir. No terceiro ano, parei de comprar coisas novas para mim. Cancelei a Netflix, pulei férias, comi aveia porque era barata e durava mais. Sempre que tentava me afastar, outra emergência aparecia, como se o universo me punisse por querer respirar. Até que veio o pedido da Megan: o fundo devia pagar uma viagem de yoga de $3.200. É pela minha saúde mental, ela disse. Esperei alguém dizer não. Mas meu pai respondeu: isso é importante. Saúde mental conta também. E minha mãe mandou um emoji de coração. Fiquei olhando pro celular, percebendo que eles não viam mais o fundo como ajuda. Era deles. Meu dinheiro era um direito. E eu, era grossa por hesitar. Foi aí que aconteceu a primeira pequena rebelião. Renomeei o arquivo do fundo no meu computador. Antes era canyonfamilyheart.xlsx. Mudei para Canyon Ledger. Porque era isso que realmente era, um registro de dívidas que nunca seriam pagas. Mesmo assim, continuei. Por dever. Por costume. E por medo do que aconteceria se eu parasse. Tudo começaria a desmoronar. E então, numa tarde, meu pai ligou enquanto eu ainda estava no trabalho. A voz dele estava calma, quase ensaiada. Querida, talvez você devesse se afastar um pouco. Você tem estado tensa ultimamente. Aquela frase "take a step back" ficou presa na minha garganta, como fumaça. Eu não sabia, mas essas mesmas palavras voltariam 5 anos depois, numa mensagem de grupo que acabaria com tudo. Depois daquela ligação, as coisas começaram a mudar, de um jeito silencioso e feio.
As mensagens vinham com mais frequência. O tom, mais suave, mas pesado. Só até sexta. Você pode cobrir o remédio da mamãe este mês? É só temporário. Cada pedido soava ensaiado, como um roteiro que eles tinham praticado juntos. Até que veio o que quebrou o padrão. Megan mandou mensagem. O fundo poderia cobrir um retiro de yoga no Arizona? É pela minha saúde mental. Esperei. Talvez alguém dissesse não. Mas meu pai respondeu primeiro. Isso é importante. Saúde mental também conta. E minha mãe mandou um emoji de coração. Foi isso. Decisão tomada. O meu silêncio virou consentimento. Naquela noite, fiquei olhando para a tela do meu laptop, o saldo da conta do fundo piscando para mim, menor do que deveria. Novas datas de saques. Lojas que eu não reconhecia. Um aquecedor de pátio, gás, algo chamado Retriat Deposit. Fiz um print. Minha mão nem tremeu. Na manhã seguinte, meu pai ligou fingindo calma. Oi, Rubis, quer dizer, Schiller. Você viu a mensagem da Mega? Estávamos pensando que talvez o fundo pudesse cobrir metade. Como se eu fosse um comitê, respondi baixinho. Pai, o fundo era para emergências. Ele deu uma risadinha, como se eu fosse dramática. Saúde mental é uma emergência. Então talvez ela devesse falar com um terapeuta, não com um agente de viagens. O silêncio do outro lado foi gelado. E aí veio o suspiro, aquele mesmo suspiro de pai decepcionado que te encolhe de volta para os 12 anos. Você mudou, Schiller. Ele tinha razão. Eu tinha mesmo. Dias depois, recebi o convite oficial no calendário. Family Check-in Call, Thursday, 8 horas da noite. O assunto tinha até um rostinho sorrindo. Entrei por educação. Ainda achava que talvez só quisessem conversar. Em 5 minutos, Megan tomou o controle da chamada. Eu só acho que a energia da Schiller tem estado bem tóxica ultimamente. Não é só sobre o dinheiro, é sobre a atitude. Fiquei paralisada. Minha mãe entrou na conversa, suave, mas cortante. Querida, talvez ouça primeiro. E meu pai completou. Só estamos dizendo isso porque nos importamos. Forcei um sorriso. Eu tenho ouvido vocês há anos. Eu paguei para que vocês continuassem falando. Mas hoje, eu quero terminar uma frase. Silêncio. E então ele disse. A mesma frase daquela ligação, meses atrás. Talvez você devesse se afastar um pouco. Dar espaço para todos. Lá estava. O mesmo roteiro, agora ensaiado por todos. Sorri de leve. Ok. Eu vou fazer exatamente isso. Eles não sabiam o que essas palavras significavam vindo de mim. Achavam que eu ia me magoar, talvez mandar flores depois. Mas, naquela noite, abri meu laptop, renomeei a pasta do fundo mais uma vez e sussurrei. Vocês queriam espaço, vão ter bastante. Enquanto a cidade respirava do lado de fora da janela, sentei na minha mesa e abri o Canyon Ledger. Linhas e mais linhas de transações brilhavam na tela escura, aluguel, remédios, consertos de carro. Olhei para os números até eles virarem anos. E então comecei a apagar. Autopay, desativado. Transfer, cancelada. Pagamentos de contas, pausados. Cada clique era cirúrgico. Como cortar linhas de oxigênio, uma por uma. Baixei o último extrato e salvei numa nova pasta. Canyon Ledger, final. O nome soava certo. 5 anos de socorros, reduzidos a linhas limpas e provas digitais. Quando o último botão ficou cinza, o silêncio no meu apartamento mudou. Não era paz ainda, era o tipo de silêncio que vem antes de um alarme. Preparei um café, me sentei e sussurrei. Vocês queriam espaço. Estou dando distância. Às 3h11 da manhã, meu celular começou a vibrar. Uma vez, duas, depois sem parar, até a luz piscar no teto. 12 chamadas perdidas. Depois 20, 30. 89 até o amanhecer. O primeiro recado foi do meu pai. O banco bloqueou tudo.
O que aconteceu? Você está bem? Depois veio minha mãe, aflita. Querida, não era isso que a gente quis dizer. Eu preciso dos meus remédios. Por favor, liga para mim. E então a Mega, com a voz trêmula e irritada. Você é cruel. Sabia que eu precisava daquele pagamento. Sempre foi ciumenta. Ciúme de quê? Da dependência deles? Do caos deles? Eu não respondi. Fiquei olhando as notificações se acumulando, uma sobre a outra, como neve. Quando o celular finalmente ficou quieto, eu respirei fundo. O silêncio não doía. Ele vibrava. Às 8 da manhã, o Adrien ligou. Então, espaço, né? Eu ri pela primeira vez em semanas. Pois é, inclusive, o meu login do banco também faz parte. Ele hesitou. Quer que eu vá até aí? Pensei por um momento, depois perguntei. A sua ex, Amara, não trabalha com Bank Compliance? Trabalha, por quê? Por nada, respondi. Só curiosidade. Esse foi o meu primeiro passo, deixar a defesa emocional e começar o ataque tático. Ao meio-dia, meu pai mandou mensagem. Podemos resolver isso. É só religar os pagamentos automáticos. A tia Carol escreveu logo depois. Famílias precisam de graça. Graça, para eles, significava o meu dinheiro. Fechei o laptop e disse baixinho. Graça não paga taxas de cheque especial. Naquela tarde, a farmácia ligou para confirmar um cartão recusado. A senhora quer atualizar o método de pagamento? Perguntou a atendente, com delicadeza. Não, respondi. Eles vão resolver. Eles estão bem? Ela insistiu. Sorri. Vão ficar, eventualmente. Eu já não estava com raiva. Estava apenas registrando. Porque quando as pessoas acham que têm direito à sua bondade, a única forma de provar que acabou, é com papelada. No domingo à noite, eu já tinha parado de contar as ligações. Meu celular parecia uma cena de crime de conexões perdidas. O número do meu pai piscando entre urgência e raiva. As mensagens da minha mãe, cheias de culpa. E os textos da Mega, oscilando entre lágrimas e fúria. Então, apareceu uma nova notificação. Family Zoom, Sunday, 2 horas da tarde. Assunto, casual check-in. Casual, claro. Às 6h59, eu estava sentada à mesa, usando um suéter preto macio, o mesmo que eu usava quando criei o Family Fund anos atrás. Havia algo de simétrico nisso. Meu cabelo preso, minha voz firme. A pasta Canon Ledger aberta ao lado do laptop, como uma testemunha silenciosa. Cliquei em Join Meeting. Rostos se acenderam na tela, um a um familiares, mas desconfortáveis. Minha mãe parecia tensa, as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Meu pai andava de um lado para o outro, o maxilar travado. Mega já estava com os olhos vermelhos, mas duvido que fosse de chorar. A tia Carol, no centro da imagem, com pérolas brilhando, a juíza autoproclamada da corte familiar. E a prima Emily, sempre a pacificadora, sorrindo mais do que devia. Oi, gente. Vamos tentar manter isso civilizado. Claro, respondi. Eu odiaria interromper a civilidade de alguém. Meu pai se inclinou para frente. Você não precisava cancelar o fundo, Schiller. Poderia ter conversado com a gente. Sorri com calma. Eu não cancelei, pai. Eu encerrei. Ele estava no meu nome, na minha conta, com minha responsabilidade. A voz da minha mãe começou a tremer. Aquele dinheiro estava mantendo a gente vivo. Não, eu disse baixinho. Era eu. A tia Carol suspirou, com todo o drama que conseguiu reunir. Famílias passam por fases difíceis, querida. Você não pode simplesmente desligar o amor. Olhei direto para ela. Você tem razão. Eu só desliguei o autopilot. Por um segundo, ninguém respirou. Mega se inclinou para frente, furiosa. Você tá gostando disso, né? De ver a gente sofrer. Você transformou tudo em controle. Inclinei a cabeça, calma.
Eu transformei em responsabilidade. Meu pai cruzou os braços. A gente confiava em você. Esse foi o meu sinal. Peguei o mouse e cliquei em Share Screen. A planilha tomou a tela inteira, linhas coloridas, anos de pagamentos, datas, anotações. No topo, em letras pretas e firmes, canonledger.xlsx. Minha mãe soltou um suspiro. O que é isso? 5 anos, respondi com voz firme. Cada conta, cada copa e cada emergência que vocês chamaram de amor. As linhas de dados desciam pela tela como confissões. Aluguel do apartamento da Mega, reposições de insulina, pneus, terapia, hipoteca, até a coroa dentária da tia Carol. Ao lado de cada item, os valores se empilhavam até formarem uma verdade brutal. 187.421 dólares, murmurou Emily, baixinho. Uau! O sorriso da tia Carol endureceu. Alguém gosta de guardar recibos, hein? Olhei direto para ela. Alguém precisava. Caso contrário, vocês ainda me chamariam de dramática em vez de precisa. Minha mãe cobriu a boca com a mão. Você rastreou tudo isso? Assenti. Ninguém mais estava anotando. E eu cansei de me fazer duvidar. O rosto do meu pai empalideceu. Você não precisava nos humilhar assim. Eu não humilhei ninguém, respondi baixinho. Eu protegi todos nós, até o dia em que ficou claro que eu era a única tentando. O silêncio ficou tão denso que parecia vibrar. Cliquei na próxima aba, outra planilha, menor, chamada What If. Adrien tinha me ajudado a montar. Os números mostravam o que eu poderia ter economizado se não tivesse sido o salva-vidas deles. Uma casa simples, uma aposentadoria começando, uma vida própria. A voz da Megan cortou o ar. Você acha que dinheiro te faz melhor do que a gente? Não, respondi. Mas foi a única coisa que vocês sempre procuraram em mim. Vi um movimento rápido, o celular do meu pai acendendo ao lado dele. Provavelmente mandando mensagem para tentar conter o estrago. Rolei a tela e abri um PDF. Antes de decidirem quem é cruel, talvez queiram ver isso. O documento preencheu a tela. Canyon Family Wellness LLC, pedido de empréstimo, 80 mil dólares. Registrado no meu nome. Com o meu número de Social Security. E uma assinatura falsificada. Minha mãe congelou. Meu pai deu um passo para trás, como se a luz do monitor tivesse queimado. Isso, eu disse, apontando, foi enviado 2 dias depois que vocês me pediram para me afastar. Se eu não tivesse encerrado o fundo, o banco teria liberado o dinheiro direto para uma empresa falsa, que vocês coassinaram. A tia Carol engoliu em seco. Isso não pode estar certo. Está sim. A Carmen, do banco, confirmou. Liguei para ela esta manhã. As lágrimas da Megan pararam instantaneamente. Você foi até o banco? Claro. Fraude costuma chamar atenção. Meu pai tentou se recompor. A gente só estava tentando ajudar a Megan. Olhei para ele, quase com ternura. Não. Vocês estavam tentando se ajudar. Vocês ensinaram a ela que me resgatar era minha obrigação. Mas esse emprego acabou. Peguei uma pilha de papéis ao meu lado e mostrei para a câmera. Já falei com um advogado. Todas as autorizações de contas conjuntas foram removidas. Os cartões compartilhados, cancelados. As contas, separadas. Até o IRS já foi notificado. A voz da minha mãe saiu trêmula, quase um sussurro. Você não faria isso. Já fiz. Por um instante, ninguém disse nada. Mas eu vi. Vi o momento exato em que o horror do que a responsabilidade apareceu nos rostos deles. No instante em que aquela família, acostumada à dependência, percebeu que a torneira tinha se fechado de verdade. A tia Carol soltou uma risada forçada. Você é tão dramática, Schiller. A gente conversa quando você esfriar a cabeça. Sorri de leve. Você não entendeu. Não vai ter outra conversa. Amor sem limites vira dívida. E eu acabei de quitar a minha. Encerrei o share screen.
A tela do Zoom ficou em branco, cada rosto preso em um tom diferente de negação. Meu pai cerrou o maxilar. Então o que você quer? Que a gente implore. Não. Respondi calma. Quero que aprendam a viver sem me sugar. Respirei fundo, devagar. Vocês me pediram para me afastar. Eu obedeci. E com um clique, apertei Leave Meeting. A tela ficou preta. Meu reflexo apareceu uma mulher que eu quase não reconhecia. Nem com raiva, nem tremendo. Apenas, livre. Fiquei ali, olhando pro monitor escuro, ouvindo o som baixo da geladeira. Parecia aplauso. Lá fora, a cidade brilhava, indiferente. Aqui dentro, o silêncio finalmente era meu. Por 5 anos, eu financiei a paz deles. Aquela noite, eu comprei a minha. Nos 2 dias seguintes, meu apartamento parecia o olho de um furacão. O celular não parava de vibrar. As mensagens do meu pai oscilavam entre raiva e desespero. Por favor, resolva isso antes que a gente perca a casa. Os recados da minha mãe vinham trêmulos. Você passou dos limites, querida. E as mensagens da Mega chegavam em letras maiúsculas. Você arruinou a gente. Não respondi nenhuma. Deixei os alertas se acumularem, até que o som virou ruído de fundo. Como chuva num telhado que eu já não morava embaixo. Na terceira manhã, o barulho cessou. O silêncio era espesso, estranho, mas não doía. Ele vibrava. Revisei todas as contas uma última vez, conferindo se as autorizações conjuntas tinham sumido. Meu nome, limpo. 100 cartões compartilhados. 100 logins escondidos. Pela primeira vez em anos, minhas finanças pareciam com a minha vida, só minhas. Então chegou o e-mail do banco. Aplicação suspeita de empréstimo empresarial. Canyon Family Wellness LLC congelada, pendente de investigação. A Carmen manteve a palavra. O empréstimo foi oficialmente bloqueado. Se eu tivesse hesitado um único dia, estaria devendo $80 mil por um negócio que nem existia. Naquela noite, Adrien apareceu com Taquiout. Não fez perguntas. Só sentou ao meu lado e disse: Tenho orgulho de você. A palavra orgulho abriu algo dentro de mim. Foi a primeira vez que ouvi isso sem vir acompanhado de condições. Uma semana depois, recebi uma ligação do tio Rei, a ovelha negra da família, aquele que eles cortaram há anos. A voz dele era rouca, mas gentil. Fiquei sabendo do que aconteceu. Você não é a primeira, Schiller. Só a primeira que fechou a torneira. Ri entre lágrimas. Quer dizer que eles já fizeram isso antes? Não igual, mas me esgotaram nos anos 90. Tive que mudar de estado para sobreviver. Cada geração tem um que quebra o ciclo. Parece que, dessa vez, é você. Quando desliguei, chorei por muito tempo. Não de tristeza, de alívio. Alguém, enfim, entendeu. Pela primeira vez em anos, dormi a noite toda. Sem celular vibrando, sem contas negativas, sem culpa. Só silêncio. Daquele tipo que a gente conquista. Passou um ano desde aquela noite. Minha vida é pequena agora e tranquila. Moro num apartamento simples, com piso de madeira que canta quando ando descalça. Cozinho com Adrien em vez de pedir delivery. E quando abro o app do banco, não tem retirada surpresa. Só números calmos, que pertencem a mim. No último Natal, minha mãe mandou um e-mail com uma foto da família ao redor da árvore. Presentes fechados, sorrisos forçados. O assunto dizia: família ainda significa algo. Eu não respondi. Voltar para casa significaria entregar as chaves de tudo que reconstruí. Hoje, quando abro aquele grupo antigo, aquele com o polegarzinho da tia Carol, não sinto mais raiva. Sinto prova. Limites não são vingança. São instruções. De como me amar direito, ou não me amar. E se algum dia você precisou traçar essa linha, saiba que você não está só. Compartilhe sua história também.